Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento aqui. Já vi que tem bastante gente conectada. Sou Felipe Genari e tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um evento que eu acho bem legal, onde o objetivo é contar um pouquinho mais, da trajetória acadêmica de alguns alunos durante a universidade, como foi o processo, ah, que eles conseguiram, né, no mercado de trabalho e como eles estão nos dias de hoje. É um evento que a gente fez de algumas vezes, e nesse a gente reformulou um pouquinho, pessoal. A gente tinha proposto, né, acho que 14 casos concretos, mas a gente viu que ia ficar muito superficial, então a gente preferiu fazer um pouco menos. Então vão ser 7 casos, e 2 a gente vai bem no detalhe, a gente vai explorar bastante os alunos, a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais. Então, como falei, a ideia é trazer um pouco mais desses casos aqui para vocês, mostrar a experiência dos nossos alunos, né, durante a universidade, o que eles estão fazendo hoje, tá? A agenda de hoje, vou falar bem brevemente sobre daqui para fora, depois vou entrar a fundo nesses casos, vou trazer alguns exemplos também de mercado de trabalho, de como que funcionam algumas das opções dos países, né, depois de formado. E aí, no final, eu abro as perguntas de vocês. Se durante a apresentação, pessoal, vocês forem tendo dúvidas, fiquem super à vontade para utilizar o Q&A ou o chat. A ideia, né, é responder as dúvidas depois. Mas vamos lá. Então, para quem está começando aqui a nos acompanhar, a Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Né, ao longo desses anos, foram quase 4 mil jovens através dos nossos programas. Muita gente que, né, passou aqui por nós. Eu, inclusive, fui cliente da Daqui para Fora, estou aqui desde 2014, então já me acompanhei a trajetória de muitos alunos aí ao longo desse projeto. Hoje, nosso time tem muitas pessoas que tiveram essa experiência de estudar fora do Brasil. E aqui algumas das faculdades mais famosas, né, mais conhecidas, que a gente já teve alunos aprovados. Como mencionei, né, a gente faz isso há bastante tempo. Aqui algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos. Ah, Hoje, né, atuamos aí nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos principais países da Europa. Fora do Reino Unido, nosso foco principal são universidades que têm cursos em inglês, né? Então, a não ser na Espanha e Portugal, nos outros países a gente é mais focado nos cursos em inglês. Aqui os principais resultados de aprovações dos 2 últimos anos em universidades americanas, algumas das mais famosas que já tivemos alunos aprovados, e também, né, nas faculdades canadenses e da Europa, né? Então, conhecemos bastante do assunto. Acho que o ponto principal hoje é que a gente entende bem o que cada universidade espera de cada estudante, e a ideia, de fato, é trabalhar com cada um de vocês para que vocês sejam os melhores, né, candidatos possíveis, tenham os melhores resultados. E, né, quero começar aqui, antes de entrar nos casos concretos. Acho que quando eu converso muito com as famílias, com os estudantes, é muito comum me perguntarem, né, bom, quais seriam as minhas chances de estudar fora, dentro do meu contexto. Então, para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil, onde vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, diversas informações, né, pessoais. A gente consegue ter uma ideia inicial de onde cada um está, de quais seriam as possibilidades. A nossa equipe retorna com feedback, dizendo onde você está bem, no que você pode evoluir. E a ideia depois é agendar uma conversa aqui conosco mais individualizada, onde a gente consegue ir mais a fundo, né, em cada um dos detalhes. Tá? Então fica o meu convite para quem está começando a estudar essa ideia de fazer essa avaliação. Mas vamos lá, então vamos começar a falar um pouquinho mais dos casos. Como eu mencionei, os primeiros eu vou um pouco mais superficial, só mostrar, né, aqui os passo a passo, que notas os estudantes tiveram, o curso que fizeram, algumas das experiências de estágio. E aí, nos 2 últimos, eu vou bem no detalhe, na experiência de cada um deles, né? Tem várias informações interessantes, né? Então, a ideia é trazer um pouco desses casos concretos. O primeiro de hoje é o da Bárbara. A Bárbara se formou na University of Wisconsin-Madison. É uma universidade que muita gente não conhece ou pouco conhece, mas ela está ranqueada número 81 no ranking do Times of Higher Education. Para vocês terem uma ideia, a melhor brasileira hoje está entre 250 e 300. Então, apesar de não ser uma faculdade tão conhecida aqui no Brasil, ela é muito boa. A Bárbara se formou em Engenharia Química e Business. Isso é algo muito comum, né, nas faculdades, principalmente americanas, mas também é possível na Europa, se formar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu diria que a diferença é que nos Estados Unidos você consegue fazer em áreas bem distintas, né, como nesse caso, Engenharia Química e Business. Na Europa, normalmente tem que ser uma dupla graduação muito mais atrelada. Era uma aluna excelente, notas muito boas,
né? 95%, top 5% da turma. Algo muito importante também, quando vocês estiverem fazendo faculdade fora, não necessariamente todas, mas muitas empresas vão pedir o seu histórico escolar, como foram as suas notas. E aí tem algumas, né, posições que você aplica. Se você não tiver as notas, você nem consegue aplicar para a posição de trabalho. Então, quanto melhor você for na faculdade, mais portas vão se abrir. Na universidade, ela se envolveu com alguns projetos, né? Dentro da universidade, alguns clubes. Trabalhou como voluntária na Associação, né, Americana de Diabetes. Ela, envolvida aí como na área de engenharia, conseguiu uma posição dentro da universidade na Sociedade de Women's Engineers. Isso é um ponto bem legal. Lá eles incentivam muito, né, mulheres na tecnologia. Foi professora voluntária assistente em Wisconsin-Madison. Então isso é bem legal também, alguns alunos que se destacam em algumas matérias, no primeiro ou no segundo ano de faculdade, muitas vezes ficam mais próximos dos professores e podem trabalhar como professores voluntários lá na frente. Foi o que ela fez. Fez um estágio aqui, né, na LSAFRE, na área de segurança e operações. Na transição, antes de ingressar no mercado de trabalho, ela trabalhou um tempo como pesquisadora em Wisconsin-Madison. Isso é um ponto muito comum também, né? Alguns alunos, depois de formados, vão fazer bons contatos dentro da universidade, conseguir posições na própria faculdade para trabalhar ou pós-graduação. E hoje, né, ela trabalha na Fuller, em Minnesota, tá? Então, super bem, foi construindo aí uma carreira que começou com boas notas. O segundo caso de hoje, da Laís, já uma história, né, uma área um pouco diferente, um projeto um pouco diferente. A Laís não pensava tanto em estudar fora, acabou decidindo um pouco mais tarde. No começo ela não tinha as notas tão altas aqui no Brasil, então ela começou em um Junior College, né, que são universidades que só tem aqueles 2 primeiros anos. Depois de 2 anos ela se transferiu para Cal State, Northridge. E essa parte de transferência de faculdades, pessoal, é uma coisa relativamente comum que acontece lá fora. Não só nesse caso aqui que eu vou explicar da Laís, né, que começou no Junior College, mas às vezes algum estudante começa na universidade, evolui academicamente e depois se transfere. A Laís foi para a área de produção de TV e cinema, né, então ela escolheu também a Califórnia muito pensando nisso, né, que ela queria trabalhar com cinema. Foi uma aluna muito boa, teve notas excelentes, né, tanto no início dos 2 primeiros anos, o que ajudou muito na transferência, mas também depois ao longo da faculdade. Durante a universidade, participou do time de vôlei, onde ela foi capitã. Participou também do clube de cinema na universidade. Teve alguns projetos onde ela participou, ou depois de formada, trabalhou como Office Production aqui na Kinect Content. Ingressando no mercado de trabalho, trabalhou nessa produtora também em LA. Ficou um tempo trabalhando como executiva, né, de produção em LA aqui na NBC Universal. E hoje ela é coordenadora na Matador Content, né? Então foi construindo uma trajetória lá em Los Angeles, ficou por lá e segue carreira, né, na área que ela se formou. Terceiro exemplo de hoje, a Carol, que estudou, né, se formou na NC State. A Carol eu conheci bem porque a gente fez uma entrevista aqui enquanto ela estava no final da universidade. Ela se formou em Ciências da Computação. Foi uma aluna que não teve notas tão altas quanto alguns dos outros, mas ela se envolveu muito na parte extracurricular. A primeira organização que ela participou foi a Brasa, Associação de Estudantes Brasileiros, que vocês vão ouvir falar mais algumas vezes aqui hoje. É muito comum alunos nossos estudando fora se envolverem com a Brasa, uma ótima organização para nós brasileiros participarmos, né? E que difunde a cultura brasileira, tenta atrair outros estudantes brasileiros também para as universidades. Chegando lá em NC State, ela se envolveu com uma sorority, né? Então vocês já devem ter ouvido falar das fraternidades, sororidades. A gente vê muito isso nos filmes e acha que é só festa, tal, mas eles fazem muito mais do que isso, né? Você conhece pessoas que têm interesses em comuns, faz conexões, tem vários projetos voluntários que as sororidades fazem lá dentro. E ela acabou conhecendo muita gente e ela mencionou que foi muito importante, né? Porque lá ela fez muito contatos que acabaram ajudando ela depois. Se tornou também embaixadora dentro da NC State. Então, muitas universidades têm essa posição para alunos que são muito envolvidos, conhecem muita gente, que conseguem vender bem o nome da universidade. Sendo embaixador, muitas vezes você é a pessoa que
né, vai participar de eventos onde você fala para futuros possíveis alunos da universidade. Ela fazia, né, uma ponte com alunos brasileiros aqui no Brasil. E aí, eu falei que, né, ia ser importante falar dessa parte da sororidade, porque ela conheceu uma colega aqui que a ajudou a conseguir esse estágio na Nova System. Era uma empresa bem pequena, lá da própria cidade que ela estava, mas já na área de tecnologia. Depois ela conseguiu um outro estágio, né, já numa empresa muito maior, a LexisNexis, também na área de tecnologia, e aí ela conseguiu ter uma visão, né, a Novos, né, Systems era uma startup, já essa aqui é uma empresa bem grande, bem consolidada, então ela teve duas visões diferentes. E já durante, né, o último ano de faculdade, ela começou a aplicar para várias, né, oportunidades de trabalho. Esse é um ponto bem importante também, né, no exterior. Sempre você tem que aplicar com muita antecedência para as oportunidades. Muitas das empresas, principalmente nessa parte de estágios, recrutam com 1 ano de antecedência. Então, isso, né, foi bem importante aqui para ela. E ela aplicou cedo, acabou sendo contratada na Microsoft, pela Microsoft, né? 1 ano mesmo antes de se formar. Então, o último ano dela de faculdade, quando eu fiz a entrevista com ela, que está até no nosso site, para quem quiser ver, já estava bem tranquila, né? E hoje ela trabalha na área de CS, né, na Microsoft. Foi um ponto que ela mencionou também. Ela fez ciências da computação, mas ela percebeu que ela não queria trabalhar como programadora, né? Ela é uma pessoa que gosta de pessoas, né? Então, foi importante para ela entender muito da área de tecnologia, mas agora ela trabalha com CS. Próximo caso de hoje, Raul, né, aluno que se formou em Stanford. Ele chegou na universidade pensando em fazer economia, era um apaixonado por economia, mas acabou mudando e se formou em engenharia elétrica. Esse é um ponto bem legal, né? Lá nos Estados Unidos, especialmente, você tem até o final do 2º ano da universidade. Então é muito comum que alunos nossos comecem em uma área, mas acabem migrando ao longo desses 2 primeiros anos. Estudante excelente, né? Média geral 9, estava entre os principais alunos da turma. Chegando na universidade, ele participou desse projeto, né, Stanford Student Space Initiative. Stanford é uma faculdade muito inovadora, né, muito empreendedora e tem várias possibilidades na área. Nesse projeto, ele conheceu um colega que tinha feito estágio no Facebook no ano anterior e encorajou ele a aplicar. Então, no 2º ano de universidade, no summer, ele fez um estágio no Facebook. E essa foto aqui é com o Mark Zuckerberg, né, num dos projetos que ele teve, que ele apresentou para ele. Durante a universidade, ele tinha um amigo brasileiro mais velho que abriu uma empresa aqui no Brasil, e ele foi cofundador junto com ele, né, uma empresa de benefícios financeiros para funcionários. Ele trabalhou um tempo. Então, eu sei que cada vez mais jovens querem empreender. Já tem alguns alunos que eu falo que, né, vão fazer faculdade, mas já estão pensando em abrir o próprio negócio, e as universidades de lá estimulam muito isso. De repente, você está lá, fazer conexões, né? Quem sabe até durante a própria universidade, porque não abrir o seu negócio. Fez alguns estágios também ao longo da faculdade, um como engenheiro de software, fez aí na verdade são um estágio, ele foi, também participou de um outro clube, né, o Business Association de Stanford. Ele foi diretor desse clube lá na faculdade, e fez um outro estágio como engenheiro de hardware, né, ainda durante a universidade. No momento, né, ele se formou, ele ficou trabalhando um tempinho, mas agora ele está fazendo uma pós-graduação em Stanford, né, se forma esse ano e construiu uma trajetória bem interessante. E agora, como eu falei, a gente, né, foi mais superficialmente em alguns casos e vamos entrar mais a fundo, né, nos casos aqui de hoje. E o primeiro deles é o Henrique, estudante nosso que se formou na USF. Mas aqui a história dele a gente vai começar lá atrás e contar, né, bem no detalhe. Quando o Henrique passou pelo processo seletivo, ele tinha sido aprovado em 3 universidades, 2 que estavam até acima do ranking acadêmico do que a USF. Mas quando ele visitou, ele era um estudante do Rio de Janeiro. Ele falou que pesou muito para ele quando ele começou a se imaginar lá, né, o clima mais ameno e um estilo de vida mais parecido com o Brasil. Para ele foi muito importante, né? Então ele acabou indo para a USF. Chegando na universidade, ele era um jovem muito apegado à família. Então ele tava com um pouco de medo também de, pô, chegar lá e não dar certo, não se conectar com as pessoas, não fazer tantos amigos, sentir muita saudade. Então, no começo, os pais foram junto com ele naquela primeira semana, né, para semana de adaptação, enfim, ajudá-lo. Só que nas faculdades de lá você tem a semana de orientação. E alunos internacionais costumam chegar com uma semana de antecedência. Ele comenta que já nessa primeira semana, ele já acabou conhecendo alguns dos melhores amigos dele, se tornaram os melhores amigos dele ao longo da universidade. Ele brincou que ele
mal teve tempo para ver os pais dele durante aquela semana. E quando os pais foram embora, ele ficou até surpreso que, não que ele não sentisse saudades, mas a vida lá dentro, as amizades que eles fez, né, se aproximaram tão rapidamente que isso fez com que fosse muito mais fácil lidar com a falta da família e dos pais, uma vez que eles já tinham voltado para o Brasil. Quando chegou na universidade, ele, né, sabia que tem muita coisa acontecendo, que notas seriam importantes, então ele traçou um objetivo de, naquele primeiro semestre, ao invés de começar a se envolver com muitas atividades ao mesmo tempo, ele ia focar muito em tentar tirar as melhores notas possíveis. Deu certo, ele fechou o primeiro semestre só com nota A. Isso para ele foi importante, de dar uma confiança, de entender que ele, né, podia ir muito bem, podia ter notas excelentes. E aí, terminando esse primeiro semestre, ele começou a traçar, né, quais seriam os objetivos dele ao longo de toda a graduação. Então, ele contou que ele pegou, fez todo um to-do, né, de que ele iria fazer, e aí ele tinha como objetivo participar de um clube de organização estudantil, fazer um estágio, ah, ter um programa, tentar fazer algum tipo de programa de intercâmbio durante a universidade, e tentar se formar já com né, com alguma proposta de trabalho antes mesmo de formado. E aí começou a jornada universitária além do acadêmico, que é algo que a gente fala muito. O que eu acredito, né, de faculdade fora, lógico, o acadêmico é super importante, mas as oportunidades que você tem fora da área acadêmica é onde eu acho que vocês podem se destacar e voltar para cá ou ficar lá fora sendo profissionais diferenciados. Bom, primeira organização que ele participou foi a Brasa, né? Falei que vocês iam escutar isso algumas vezes. E ele conseguiu uma posição de trabalho na Brasa, onde ele tinha que conectar jovens, né, brasileiros com mentores da região. Conta que foi muito importante para ele conseguir esse trabalho, a relação que ele tinha com um dos amigos que ele acabou conhecendo naquela primeira semana, que era, né, acabou se tornando influente lá dentro da Brasa, então já foi dando para ele perceber a importância do networking dentro, né, da comunidade da USF. Já depois de um ano trabalhando na Brasa, esse era um trabalho voluntário, que ele não recebia. Ele queria ter alguma oportunidade dentro da universidade onde ele ganhasse alguma coisa. Ele aplicou para alguns trabalhos e se tornou, né, entrou no governo estudantil. Ele tinha uma posição lá dentro onde ele tinha, e ele só foi um processo seletivo bem longo, que era uma posição renomada, vamos dizer assim, lá dentro da universidade, né, que geralmente os alunos até mais velhos conseguiam, e ele tinha que fazer uma conexão entre os estudantes, né, os desejos do estudante com o que o corpo e o governo estudantil conseguia fazer. Performou super bem, né, durante um ano, e aí eles decidiram tornar a posição dele, que antes era só ele, numa equipe. Então, já acho que ele estava indo para o terceiro ano de faculdade, dentro desse emprego, ele teve que aprender a recrutar. Então, ele teve uma equipe de 5 pessoas, onde ele aprendeu a né, fazer o processo seletivo, recrutar e teve que treinar esses estudantes. Final do segundo ano de faculdade, ele aplicou também para alguns programas de intercâmbio e conseguiu um programa de intercâmbio na Itália, né, onde era um programa de imersão em business, onde ele passou um verão inteiro lá na Itália, ganhou uma bolsa de US$ 5.000 para, né, participar desse programa. Outro ponto, dentro do programa de business, ele aplicou lá na USF, os alunos se destacavam, podiam aplicar para ter tipo um mentor, né, da cidade ou de uma empresa na região para orientá-los. E aí ele teve uma mentora do City, né, que trabalhou junto com ele para ajudar com oportunidades profissionais que ele poderia ter. Né? Aqui a fotinho dele lá na Itália. Faltava ainda fazer algumas coisas, né? O estágio dele, aplicou para algumas posições. Eu esqueci de falar um ponto importante. Durante a universidade também ele decidiu fazer uma dupla graduação. Inicialmente ele chegou pensando só em business, mas estudando, vendo como a tecnologia está cada vez mais presente e importante, ele acabou decidindo fazer business e data science, né? Se formar nessa dupla graduação. Ele decidiu isso também no final do segundo ano do ensino médio. Aplicou para algumas posições de trabalho e essa decisão dele ir para Data Science foi importante, porque ele conseguiu uma oportunidade de trabalho na Tech Data, na empresa Fortune 500, muito aí atrelada à área de tecnologia. Fez o estágio dele no penúltimo ano, né, no summer do penúltimo ano da universidade, e entrou para o último ano já com essa ideia de aplicar para algumas oportunidades, tentar, né, oportunidade de trabalho.
Um belo dia, né, nesse primeiro semestre do último ano, a universidade dele estava sediando o Career Fair. Isso é bem legal. Muitas e muitas universidades têm isso, né, que são as empresas da região vão para dentro da faculdade para conversar e recrutar estudantes. Lá, né, passou no stand da Deloitte, né, deixou o currículo dele, começou a conversar e tinha falou que ele tinha esse interesse de trabalhar com Data Science e tinha uma vaga específica para aquela área. Na mesma semana chamaram ele para uma entrevista, e ele foi contratado. Uns 7 meses antes de se formar, foi contratado pela Deloitte, né? Falou que os últimos 7 meses de faculdade foram os melhores meses da vida dele, porque ele já estava com tudo certo, né, junto com a empresa, então aproveitou, fez festa, viajou por todos os locais possíveis e teve um semestre muito leve já né, com essa garantia de estar contratado. E aí, começando o trabalho na Deloitte, né? Esse é um ponto bem legal, né? Que acho que é importante trazer também. Nos Estados Unidos, depois de você se formar, você tem um período para você trabalhar, que é o que eles chamam de OPT. E aí, né, ele aplicou para esse OPT, a própria empresa, né? Logo depois de formado, você já tem essa extensão automática para poder trabalhar. Mas chegando na Deloitte, ele decidiu já aplicar para a extensão do visto de trabalho logo no início do visto, né? Do OPT dele. E depois de 3 meses, ele teve o visto de trabalho aprovado, segue até hoje aqui na Deloitte. E menino bem legal, que aproveitou muito as experiências dele. E quando a gente estava conversando aqui para fazer esse. Ele estava contando essa experiência aqui pra gente, ele até trouxe esses cinco lições aí de vida que ele aprendeu nesses 4 anos universitários. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês. Mas sem sombra de dúvidas, foi um jovem que aproveitou muito as oportunidades, né, que as universidades no exterior oferecem, além, né, da vida acadêmica. E agora, mais um caso aqui no detalhe, que é a história do Itac, nosso estudante que, quando viu a primeira palestra sobre graduação no exterior, ele já estava no segundo ano do ensino médio. Então, a primeira coisa que veio na mente dele foi: putz, eu não sou o melhor aluno aqui da escola, não tenho notas tão altas, então talvez não vou ter chance de estudar fora. Não sei se, né, eu vou conseguir. Só que ele decidiu se preparar para o processo seletivo em paralelo aos vestibulares aqui do Brasil. E todo mundo aqui, pessoal, né, pode fazer isso, porque o início do curso no exterior é só em agosto, depois que você se forma no terceiro ano aqui do ensino médio. Então, ou, né, para quem estuda em escolas internacionais, o 12º ano. Ah, então, você vai fazer o Enem, fazer os vestibulares, né, enviar suas candidaturas para as faculdades do exterior, sai os resultados das faculdades brasileiras, você pode começar o curso aqui, e os resultados do exterior normalmente vão sair a partir de março, você tem até maio para fazer a matrícula na universidade. Foi isso que o Ita que fez, ele acabou sendo aprovado numa faculdade brasileira, iniciou o curso dele aqui, mas passou em mais 3 universidades, 2 nos Estados Unidos, uma no Canadá, trancou o curso no Brasil e seguiu na Illinois Tech, né, ele queria estudar engenharia mecânica, e chegando lá ele já começou a aproveitar as oportunidades. Se envolveu com um clube de robótica, onde ele teve alguns projetos. Um deles foi uma competição nacional organizada pela SpaceX, que eles tinham que montar um protótipo de trem a vácuo. Ele ganhou a seletiva regional do estado de Illinois e acabou, né, passando para a parte nacional. Apresentou o projeto deles lá na Califórnia, na sede da SpaceX. Acabaram ficando em 4º lugar, né? Ele e uma outra brasileira fundaram a Brasa, como já falei aqui algumas vezes, né? Não tinha ainda na universidade dele, então ele foi atrás e fundou. E depois do primeiro ano, né, de aluno nota 7 aqui do Brasil, ele finalizou o primeiro ano na faculdade com tudo acima de 9. Voltou de férias, né? Tava aqui no Brasil durante as férias de verão, começou a contar pra gente tudo que ele estava fazendo, e ele perguntou se a gente achava que ele podia ir para uma faculdade ainda melhor. A gente falou: que olha, com o que você está construindo, eu acho que isso é uma realidade, sim, por que não? Ele aplicou para algumas universidades e depois de 2 anos ele foi aprovado em Johns Hopkins, uma das melhores universidades do mundo. Ainda no período dele, enquanto estava lá em Johns Hopkins, nas outras férias de verão, ele conseguiu ter alguns estágios, fez um em São Paulo, um em Chicago, e depois de formado, ele trabalhou um tempo na área de engenharia mecânica, na Hyperloop, que é uma empresa de trens, né, de alta velocidade, seja né, trens de carga ou trens de transporte de pessoas. Então, teve muito a ver com aquele projeto, né, que ele já tinha feito
durante a universidade. Depois de trabalhar um tempinho, ele voltou para Johns Hopkins, uma bolsa integral, fez um mestrado em engenharia, e hoje ele está trabalhando como roboticista no The AI Institute. Então foi um jovem que construiu toda a trajetória dele, aproveitou as oportunidades, está seguindo carreira, né, na área que ele tinha interesse. E eu gosto muito da história dele, porque eu acho que ela desmistifica alguns preconceitos que a gente tem, né, quando pensa nessa oportunidade de estudar fora. Acho que o primeiro deles, né, principalmente quando eu falo com alunos aqui, estou fazendo uma palestra, né, acho que em sala de aula, sempre chega um estudante para mim que fala, putz, mas eu não tenho nota 9 e 10. Eu não vou ter a menor chance de estudar fora, não sei se vale bem a pena eu tentar. Bom, se o Ita tivesse pensado assim, ele não estaria hoje, né, não teria construído tudo o que ele construiu, se formado em uma das melhores faculdades do mundo, e hoje está atuando numa área de tecnologia, né, que provavelmente a gente não conseguiria atuar dessa mesma forma aqui no Brasil. Então, mesmo que você não seja um aluno nota 9 e 10, mas você quer muito estudar fora, não deixe isso te desencorajar, tá? Dito isso, é claro que, principalmente para os mais jovens, tentem tirar as melhores notas possíveis, porque quanto melhores elas forem, mais possibilidades e mais interessantes vocês vão ter. Outro tema, não necessariamente só as Ivy Leagues, as top 10, que vão ter oportunidades legais para vocês, né? Tem algumas faculdades que talvez vocês não conheçam ou não tenham ouvido falar e que podem ser muito interessantes. A faculdade que o Ita estava, onde ele teve o projeto na SpaceX, né, não está ranqueada nem entre as 80 melhores de engenharia dos Estados Unidos, e ainda assim, né, deu muito espaço para ele se desenvolver, para ele aprender, e para depois chegar em Johns Hopkins, né? Então, tem muita universidade que é boa, que às vezes vocês não escutaram, não conhecem, mas é claro, tem que tomar cuidado também, porque não é tudo que é bom, né? Nessas faculdades no exterior tem muita universidade, muita coisa boa, mas muita coisa que também não vale a pena, então tem que tomar cuidado, né? E eu acho que o principal aqui é que vocês não necessariamente têm que decidir desde muito cedo se querem ou não estudar fora, mas traçar, né, um projeto para manter essas possibilidades abertas e de repente fazer que nem o Ita, que aplicar para faculdades no exterior, né, fazer os vestibulares aqui no Brasil e aí tomar uma decisão muito mais tranquila lá na frente, já com as oportunidades em mãos, né? E trazendo um pouco para vocês também como que o mercado de trabalho, né, depois de formado, nos países aqui que a gente atua há mais tempo, como que são as possibilidades depois. Então, normalmente, sempre após a formatura, você vai ter um período que você pode trabalhar, né? Então, nos Estados Unidos, como eu já tinha mencionado, é o OPT. Lá você tem dois tipos, né, de como ele pode funcionar. Para os cursos de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você tem 30 meses para trabalhar depois da formatura. E para as outras áreas, você tem 2 meses. Dentro desse período, você tem que encontrar, né, uma empresa que tenha interesse e queira patrocinar o seu visto de trabalho, que é o H-1B, né? E aí você tem ele por 3 anos. Depois você renova, né, por mais 3 anos, e aí você pode aplicar para a sua candidatura. No Canadá, depois de formado, você tem Work Permit, que te permite trabalhar por 3 anos, né? E aí, dentro desse período, assim como nos Estados Unidos, você tem que, né, encontrar uma empresa que te patrocine, e aí você pode já se candidatar para o seu visto de trabalho, tá? Reino Unido, né, são 2 anos para você trabalhar depois da formatura, e mesmo formato, encontrar uma empresa, aí você tem que ter né, tem que estar dentro da área que você se formou e ter um nível de salário que você precisa ganhar para conseguir o seu visto Tier 2, né, que te permite 5 anos de trabalho. E na Holanda, né, você tem 1 ano depois de formado, que é o que eles chamam de Orientation Year, e durante esse Orientation Year você já consegue aplicar para o seu visto permanente, tá? Então, dentro desses países, né, existe sim a possibilidade de seguir depois de formado, trabalhando, né, e aplicar para o seu visto de trabalho. É claro que em alguns é mais simples ou menos competitivo, em outros é mais competitivo. Isso pode mudar também, variar, né, de ano para ano ao longo dos anos. E aqui também, né, alguns dos dados de países que mais contratam brasileiros, né, no mercado de trabalho aqui nesses últimos anos. Então, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia são alguns que mais contratam brasileiros para o mercado de trabalho. E aí, né, chegando aqui para o final, antes de abrir para as perguntas de vocês, fala bem brevemente como funciona o nosso trabalho. Então, são 2 etapas, né? A gente tem um programa de preparação para alunos que estão na 9ª série do ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino médio.
O foco desse programa, pessoal, é orientar principalmente na parte de atividades extracurriculares, traçar as metas acadêmicas, que tipo de nota você precisa pensando nas faculdades que você quer, como conciliar, né, o ensino médio, as aulas, junto com essa parte extracurricular que é tão importante nas universidades de fora, e a gente já começa a se planejar, né, na preparação para provas, e para os alunos que pensam nos cursos artísticos, na orientação de portfólio. Para os estudantes aqui no terceiro ano do ensino médio, o nosso foco é o programa de candidatura, seleção de faculdades, orientação nas redações, orientação de application, todo o trabalho de pós-admissão, pesquisa de prazos, pré-requisitos, orientação com matrícula, e tem um time nosso que fica aqui para dar suporte ao longo de todo o período universitário. Aqui é o exemplo do Guilherme, aluno nosso que estuda economia, né, em Harvard, e o time que trabalhou com ele. Carol foi a mentora na fase de preparação de orientação extracurricular. Thalita, orientadora de application, fez a gestão das candidaturas. Rafa, estrategista, que ajudou na escolha e seleção de faculdades. Temos um curso preparatório para o SAT. Jamal, orientador de redações que ajuda com os textos. Ele tem uma história bem legal, ele foi admission officer de uma faculdade, né, top 20 nos Estados Unidos, é uma pessoa que conhece bem os segredos do admission, já esteve por trás, né, avaliando os estudantes, e a gente sabe que esse projeto estudar fora, ele gera ansiedade, né, gera às vezes questionamentos dos alunos, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir conciliar tudo? A Gabriela Ribeiro é uma psicóloga que atua conosco, e que quando a gente percebe, né, que tem algum estudante que não está conseguindo dar conta por algum motivo, ela ajuda com ferramentas para lidar com essas fases difíceis aqui do projeto. Alguns dos próximos eventos, né? Então, em junho, a gente vai ter um evento sobre a linha do tempo de preparação sobre faculdade no exterior, passo a passo, né, de como selecionar as universidades mais adequadas de acordo com o seu perfil e dicas de alunos que tiraram mais que 1.500 no SAT. Tá? Vou deixar aqui um link depois também, pessoal, para vocês agendarem uma conversa aqui conosco. Né? Acho que um projeto muito pessoal, onde cada estudante vai ter, né, suas dúvidas específicas, então uma conversa individualizada pode ajudar bastante. E como muitas pessoas chegaram aqui ao longo do processo da apresentação, recomendo que vocês façam a nossa avaliação de perfil, né, respondendo algumas perguntas, notas, área de interesse, orçamento planejado, né, a gente consegue ter uma ideia de onde cada um está, e aí a gente dá um feedback por WhatsApp, e, né, no segundo passo é uma conversa aqui conosco, tá? Deixa eu só compartilhar. Queria abrir para as perguntas, pessoal. Então, para quem for tendo dúvidas, pode ser sobre alguns dos casos, ou podem ser dúvidas gerais também, sobre o processo seletivo, sobre as universidades. Não necessariamente tem que ser, né, sobre o tema abordado aqui hoje à noite. O Rafael perguntou, né, que você não estava entre os exemplos, mas se eu sabe de algum caso quanto a emprego na área de Political Science ou International Relations. Sim, Rafael, a gente tem, né, tivemos sim alguns alunos, na verdade temos vários alunos que vão para essa área, e eu acho que é uma área bem ampla, né, que você pode explorar alguns caminhos diferentes. Tem alunos que querem trabalhar, né, na ONU, nas Nações Unidas, ou dentro dessa área também você consegue trabalhar dentro de empresas. Então eu diria que é uma área que no exterior ela é muito interessante. As faculdades oferecem muitas oportunidades para você fazer intercâmbios, ter um ambiente bem multicultural. Então, para quem pensa nessa área assim, acho que fazer faculdade no exterior pode fazer muito sentido, sim, para te abrir portas. É isso, eu não trouxe um exemplo específico hoje, mas a gente já teve casos sim, tá? Já tivemos exemplos de alunos. Depois eu posso até, se você quiser, Rafa, entrar em contato com a gente para, enfim, te dar alguns exemplos, de repente conectar, né, com alguns estudantes. Pergunta legal aqui do Alemar: se nos Estados Unidos o OPT é automático na duração de um ano ou precisa ter uma oferta de trabalho? Alemar, você aplica para o OPT junto com a universidade, então você conseguir ele é automático. Mas tem um período que você precisa receber uma oferta de trabalho. Agora não tenho certeza, são 3 ou 6 meses. Então, se você passa desse período sem ter o trabalho, aí você não, né, seu OPT, ele perde a validade. Eu só não lembro agora exatamente quanto que é. Mas conseguir o OPT, ele já é automático, né, logo depois de formado. Isso vem o, enfim, a sua formação. Então, você já tem essa garantia, sim. Um curso tecnólogo no Brasil é considerado um associate degree no processo de transferência? Olha, eu vou te falar que
nunca tive um aluno que usou e fez esse processo de transferência através de um curso tecnólogo. Então, eu nunca tive um caso prático para te dar essa certeza. Mas eu acredito que você consegue utilizar possivelmente um curso tecnólogo para tentar aplicar e usar como transferente. O que que vai acontecer? Isso não só nos cursos tecnólogos, mas né, em qualquer tipo de transferência que você faz do Brasil para uma faculdade no exterior. É muito provável que eles não consigam converter todas as matérias, né? Normal é converter de 25 a 50%. Então, acredito que você não vai conseguir, né, ter o seu associate degree com um tecnólogo aqui, porque não vão ser todas as matérias que vão, né, revalidar. Mas eu acredito que seja bem possível, sim, que até em algumas matérias, pelo menos, você consiga, passar para lá e não ter que fazer tudo do zero. Principalmente, né, em faculdades americanas, que tem aqueles 2 anos mais gerais. A Fernanda perguntou aqui, né, que se a gente poderia passar um range de investimentos. Sim, Fernanda, de fato tem muitas variáveis, então acho que é até legal realmente entrar em contato, porque sabendo, né, o ano que você está, o que que você tem em mente, dá para a gente, enfim, conseguir montar uma proposta que seja mais de acordo com seus objetivos, tá? Mas para passar uma referência, e você ter uma ideia dos variáveis, né? Varia. Deixa eu até calcular aqui que a gente tem tantas. Tá. A gente tem desde alunos que começam no terceiro ano, que vão ter programas, né, mais simples, até alunos que começam no nono ano, desde o início, que vão ter programas muito mais complexos. Então, nesses ranges, eles podem variar de 16 parcelas de R$ 1.500 até 48 parcelas de 1990. Então, para você ter uma ideia do range aqui de valores, dependendo muito de quando você começa, número de universidades que você vai aplicar, se você vai fazer o curso preparatório para o SAT ou não, se tem orientação de portfólio. Então, mas entrando em contato, Fernanda, a gente consegue dar um valor bem específico aí, e qual seria a nossa consultoria mais indicada para os seus objetivos. Eu acho que foi a Fernanda que me ajudou, né, no começo de tecnologia, para os objetivos do seu filho ou filha. Quem estuda em escolas internacionais, né, com o final do segundo ano em junho, a admissão é feita com as notas incompletas até o meio do segundo ano? Sim, você vai fazer a sua candidatura com os históricos parciais que você tem, e aí depois você envia os finais, né? Então, da mesma forma que o pessoal faz lá, né, eles ainda não se formaram, então você aplica ainda com os históricos, parciais daquele momento. Eu que agradeço a ajuda no começo, Fernanda, me salvou aqui. A gente pergunta também, a pergunta anônima, como as universidades comparam as notas escolares do Brasil? Eles têm alguma base de dados? Bom, acho que assim, aqui eu vou, né, começar com depende muito das universidades, porque acho que tem algumas faculdades que têm um conhecimento maior, né, do currículo e das escolas brasileiras e outras têm menos. Então não dá para a gente ter uma certeza como todas as faculdades vão comparar as notas. Mas como que normalmente vai ser, né? Principalmente as faculdades que já estão adaptadas a receber muitas candidaturas do Brasil. Eles costumam ter uma admission officer regional, que avalia as candidaturas da América Latina, até para o avaliador começar a ter uma base um pouco melhor, né, do que representam aquelas notas. E aí pode acontecer de algumas escolas, eles já terem recebido muitas candidaturas, então eles conhecerem muito bem aquele currículo, o que significa um 7, um 8 dentro daquela escola. Outras, eles podem ficar um pouco mais em dúvida, né? Então, tá, eu vi que você tem uma média boa na sua escola, mas, poxa, é a primeira candidatura que eu estou recebendo dessa escola, então eu não sei o que isso representa. E aí tem algumas formas que a gente ajuda, né, a deixar esse admission officer com menos dúvidas. Então, muitas escolas vão ter o school profile, que é mostrar um pouco o contexto daquela escola, né? E aí você vai colocar primeiro, como que você está dentro do seu contexto da turma que está se formando com você? Então, qual que é a sua média geral, né, em relação à turma? Qual que é o seu percentil? Você está no top 10%, top 20%, então para eles terem o seu contexto lá dentro. Em alguns casos, quando é uma escola que tem, de repente, uma boa posição no ranking do Enem, no estado ou nacionalmente, é algo que a gente pode explorar também. E aí, uma outra forma de ajudar o Admission Officer, né, por exemplo, nas faculdades americanas, é um bom resultado no SAT, né, que voltou a ter a crescer de importância nesse último ano, mas para nós brasileiros, especialmente quem tem só um currículo brasileiro,
Eu diria que sempre foi importante, mesmo quando estava sendo opcional, porque ele ajuda o Admission Officer a validar, né, a sua, enfim, o rigor, no seu rigor acadêmico e ter certeza que você de fato é um bom aluno. Então, né, resumindo, algumas universidades têm alguma ideia do currículo de muitas escolas, vão ter alguma base de dados para comparar, algumas outras já podem ficar muito mais em dúvida. E o nosso papel aqui é justamente ajudar as escolas a deixar o mais fácil possível para o admission officer não ter dúvidas, né, do rigor e competência acadêmica daquele aluno. Bom, caso a gente não tenha, eu queria muito agradecer aqui a presença, a participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e nos vemos aqui nos próximos eventos. Uma boa noite, pessoal. Uma excelente semana, um ótimo feriado aí para vocês. Tchau, tchau.